Olá, senhoras e senhores, Oswaldo Meza com você, começando mais um super episódio do podcast Na Mesa com o Meza. E hoje eu tenho uma pessoa que promete trazer grandes reflexões políticas. Neudo Peters. Isso aí. Você é alemão? Sou descendente de alemão. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que é um prestígio, um privilégio estar aqui podendo falar do que a gente gosta, né? De política. Meu pai é gaúcho, né? Os pais dele, meus avós, bisavós, são alemão e vieram, né? Na Segunda Guerra pro Brasil. E aí minha mãe é sul-mato-grossense, então eu posso dizer que eu sou um matucho, né? Ah, entendi. Mas você nasceu aqui. Nasci em Campo Grande, em 1997, Campo Grandense da Gema. Vixe, você é novo então, 27 anos. 97 eu já tava querendo começar a aprontar alguma coisa. Já. Ô Neudo, vamos começar. Você estudou gestão pública. Sim. Você sempre teve essa veia ligada à coisa pública. Me conta um pouco, você participou de movimentos estudantis? Lá atrás, né? Lá voltando, eu sou aluno de escola pública, né? Você comeu merenda? Comi merenda. E eu Na era de escola? escola pública nos tempos áureos que Campo Grande, na época do André Nelsinho, né? Tinha uma escola muito boa, de Sim. referência. E o Estado também, na gestão 2013 a 2012 a 2014, que eu cursei o ensino médio, o André era governador. E o melhor aluno da escola, e o melhor aluno da sala e da escola, você tinha premiação, então você tinha um incentivo. Olha só. E você tinha kit escolar, uniforme, no primeiro dia de aula. Você sabe, esses dias eu falei do Juvencio, eu entrevistei o Maico Nogueira. Na minha época, quando eu peguei o final do Juvencio, cara, tinha 40 dias de greve, a merenda era ruim, aí depois entrou o André, na sequência, se não me engano, entrou o André. Isso. E aí começou a melhorar. Sim. Né? E aí minha família, né? Minha mãe tem aí praticamente 35 anos de assessoria política. Então Olha só. eu nasci em campanha Quem que a sua mãe política. assessorou? Minha mãe já tem uma gama. E hoje, atualmente, ela assessora o Barbosinha, né? E o vice-governador, que hoje é governador em exercício. Então, assim, eu já nasci literalmente em campanha política. E com essa influência, eu comecei no primeiro ano do ensino médio, fui candidato a ser líder da minha escola e ganhei. Olha Né? só. Como líder da escola, eu representava os alunos nas discussões daquilo que desde da merenda, dos eventos que ia ter, programação da escola e tal. Na minha época a gente chamava de colegiado. Como fosse um líder de grêmio, né? Uhum. E aí eu fiquei sabendo que tinha um projeto na Assembleia Legislativa, que infelizmente parou, que era a Assembleia Legislativa, TRE e Secretaria de Estado de Educação, que é o Parlamento Jovem, criado na época pelo deputado Arroio, que você traz a cidadania, né, a eleição para dentro da escola. Então, eu fui candidato a deputado estudante, os meus colegas da escola votaram em mim na urna eletrônica. Olha só, foi que apurado, legal. fui diplomado no TRE, fui empossado na Assembleia Legislativa, fui deputado estudante lá, e aí começou tudo. Porque aí eu passei a conviver com os deputados, participar das sessões, nós tínhamos uma sessão por mês do Parlamento Jovem, os projetos que eram aprovados no Parlamento Jovem, tinha a autoria de um deputado padrinho, que na época a minha deputada era Mara Caseiro, e o coautor, deputado estudante, aprovado no plenário do Parlamento Jovem, no Parlamento dos Deputados Estaduais, sancionado pelo governador, era lei com autoria e coautoria, no caso minha. Então, assim, foi uma experiência ímpar, e que foi o que me colocou literalmente na política, porque aí já no fim Você ficou quanto tempo? É um ano de mandato, Um ano. né? Tinha o Parlamento Jovem Municipal, Parlamento Estadual e tem o Projeto Jovem Senador, que é do Congresso Nacional. Eu lembro que tinha um na Câmara, mas não é jovem senador. Você passava uma semana fazendo cursos. A Câmara tinha o vereador Mirim, né?
que Não, eu também falo parou. lá em Brasília, eu quase fui. Lá em Brasília é o jovem senador. Não, que mas tinha um outro que você ficava uma semana só. Esse. É esse, né? Eu quase fui nesse. Porque como o custo, né, passagem, alimentação, geralmente é um jovem menor de idade, né, menor, e aí não pode ficar muito tempo, né? Aham. Então, assim, ele passa uma semana lá como um congressista, né? Aham. Sentando na mesa diretora, compondo, participando de Discutindo comissões, projetos. discutindo tudo. Então é muito importante, porque você vê, hoje passaram-se 11 anos, não mais, passaram-se 12 anos e eu estou aqui até hoje fazendo política, né? E você lembra de algum projeto dessa época de deputado mirim que fala? Deputado estudante. De Olha, algum tema relevante que passou por você? uma das coisas que a gente apresentou lá na época era a política, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, um presidente, a diferença de executivo, legislativo, judiciário, que é falado na matéria lá de sociologia ali e tal, mas breve, não tem porque o que falta, e hoje você vê Por exemplo, se o vereador chegar e falar assim, ó, eu vou asfaltar a rua do seu bairro, ele tá falando a verdade ou não? Ele vai pedir para asfaltar, ele vai solicitar o executivo, mas ele não tem esse poder. Então, se você vê que as pessoas votam errado, ou votam sem saber qual é a função, porque não tem isso lá na escola, não tem esse ensino de política, como se governa uma cidade, um estado, um país, quais são os nossos direitos, deveres, a Constituição. Hoje você vê pessoas defendendo coisas inconstitucionais, mas quantos por cento da população brasileira leu a Constituição? Sim. Né? Então, assim, Eu lembro, uma na coisa... minha época tinha o Rames Tebet, mandava fazer as constituições. o Rames Tebet foi Eu tinha pai uma. da Simone, né? Isso. Foi prefeito, senador, governador, presidente do Congresso Nacional. Até hoje, Presidente, né, cara? Presidente Olha só, do a gente já Congresso teve Nacional. bons políticos, Mato né? Grosso do Sul, apesar de Quadros, ser um né? estado pequeno, é um estado que sempre foi protagonista na política nacional. Se você analisar, nós temos uma safra de políticos. Delcídio foi ministro. Delcídio foi ministro, foi líder de governo, foi ministro do governo Itamar, né? Foi líder do governo Dilma, né? Você teve Tereza Cristina, você teve Marum, Mandetta, hoje a Simone, a ministra Cida da Mulher, estava até esses dias A Soraya, que ministra. foi candidata a presidente. Duas né? candidatas a presidente na mesma eleição, né? Então, Mato Olha Grosso só. do Sul não dá para brincar, viu? Então é isso. Então, minha trajetória. E aí eu fui candidato à primeira eleição em 2016. Me filiei à época ao MDB, né? E por isso que eu tenho minha eterna admiração e respeito pelo André. Eu acho que foi o melhor prefeito que teve em Campo Grande, né? Ficou 8 anos e foram 8 anos de estruturação, de abrir, né, avenidas, praças, né, gestão. O famoso O Ninho Vermelho. Fazia. Quem é da época E lembra. equipe, né? Eu cansei equipe, de né? ver, sim. Eu cansei de ver o André no sou do Monte Castelo, ali em São Francisco. Quando asfaltou a Rashid Neder, colocou ali. Não sei se vocês lembram, vocês são de lá, né? A Rashid Neder, quando colocou lá os dutos de águas e tudo, o André ia lá com Foi o Ninho, feito cara. Ernesto Gás, a próprio a Fernando Correia, que foi capado do córrego ali, né? Sim. Muitas coisas foram feitas por capacidade dele, da equipe dele, e hoje quem trabalhou naquela gestão tá aí, né? Como deputado, como senadora, como... Então, assim... E aí eu fui candidato a vereador pelo MDB, e não ganhei a eleição, mas foi uma grande experiência, com 18 anos de idade. Olha Disputar a primeira eleição, fiz todos os cursos da Fundação Ulisses Guimarães, pude aprender ali com grandes nomes, ali como Moreira Franco, Michel Temer, Carlos Marum, Simone Tebet, Romero Jucá, o próprio André. Então você tinha ali uma gama de professores, né, que dá, porque é importante o partido investir na formação política Sim. dos seus filiados para dar embasamento, para poder exercer até um bom mandato se tiver vitória, né? Esses dias a gente entrevistou o Marum lá na rádio. E eu falei, Marum, o MDB ele não carece de liderança porque hoje não se tem liderança.
jovem. Difícil, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre a Camila, sobre algumas lideranças, mas antigamente parece que o jovem tinha mais garra, mais, sabe, tesão para mudar as coisas, né? Assim, eu vou falar da minha parte. Assim, só tenho que dizer algo positivo, né? Do tempo que eu fiquei lá e tem boas lembranças. Mas eu vejo que é um partido, dentro da sua maioria, de pessoas mais experientes na política e tal. E é difícil para os partidos, porque se você for ver, hoje, você convencer um jovem vir para a política, né? Ainda mais um partido de centro, hoje não. Com essa Faz anos, né? Um país polarizado, você tende que esses jovens vão mais à direita ou à esquerda, né? E não vê espaço, porque também, vamos lá, se você tá 20, 30 anos de carreira política, você, dirigente partidário, vai dar abertura para um jovem, vai dar estrutura dele disputar de igual para igual, a chance dele ser eleito é grande, porque a rejeição é menor, a garra, a altivez, a força é muito maior, a influência e a expertise nas redes sociais, que hoje a grande dificuldade dos políticos tradicionais é se reciclar para ficar digital, né? Para engajar aí nas redes. E eu vejo que hoje são poucos partidos que têm jovens protagonistas ou que dão oportunidade para esses jovens. Às vezes o partido fica com medo, né, do jovem usar o partido, mas é o risco que se corre. É uma sucessão natural. Formar lideranças, é o risco. Você vê que o MDB teve os seus tempos áureos de hegemonia do Mato Grosso do Sul, hoje é ocupado pelo PSDB, né? Por quê? Porque não teve sucessão. Tentaram fazer a sucessão lá em 12, com o Giroto, né? O Giroto perdeu a eleição da prefeitura. Em 2014, quem ganhou foi o Reinaldo. Para uma zebra, né? Na verdade, foi uma zebra. O Bernal ter ganhado foi zebra. Mas olha, Mesa, eu tava discutindo esse dia com alguns amigos e falando o seguinte, nada é para sempre. Uma hora a população cansa. Né? Você teve aí 20 anos de MDB comandando prefeitura, governo do estado, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, Assembleia e tal. Chega uma hora que a população falou, vamos mudar? Né? A mesma coisa agora, vamos para 12 anos de PSDB. Né? Então, assim, como dizia, né, toda hegemonia é burra, né? Sim. Então, assim, não toda hegemonia, não, toda... o mesmo grupo político, né? Unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Então, assim, a gente precisa... A vantagem da democracia é você ter várias pessoas pensando diferente, mas tentando encontrar uma convergência. Nós temos divergência, mas não é possível que a gente não consegue sentar numa mesa e achar uma convergência em prol de uma cidade, de um estado, de um país. Então, é o que não acontece hoje. Se você fala um A do Bolsonaro, você é bolsonarista. Você fala porque o Lula, você é petista. Olha, eu vou falar por mim. Hoje está complicado você ter uma opinião política coerente, sabe? Eu vou falar a minha opinião. Eu sempre convivi com pessoas de direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda. Eu sempre tive essa facilidade de conviver com todos. Né? Me considero de centro, por isso. De achar que a saída da política o equilíbrio está no centro. E o centro domina. Se você for ver hoje o Congresso Nacional, tem 100 e poucos deputados de esquerda, 100 e pouquinho de... 100 de direita, 100 de esquerda e 300 deputados de centro. E aí no governo Bolsonaro ele governava com o centro e o Lula hoje tem um governo de centro. Sim. Né? Tanto na esplanada de ministérios, a maioria dos ministros são de centro. E a sua base de governo é de centro. Então, a minha opinião sempre foi qual, Mesa? Para mim, um bom político não é aquele de direita ou de esquerda. Independência de direita ou de esquerda, é aquele político que entrega. Nós estamos falando agora de tempos áureos que Campo Grande tinha uma boa gestão. Por quê? Porque te entrega. Eu não quero... A população não quer saber... a população que trabalha, a população que não está envolvida com política, a maioria não quer saber de direita e esquerda, se você for ver no dia a dia. Não quer discutir o sexo dos anjos, né? Se a rua não tem estrada, não tem asfalto, ele quer asfalto. Se ele tá com fome, ele quer pão. Se ele não tem casa, ele quer uma moradia. Ele quer uma vaga na creche pros filhos, quer uma vaga na escola, quer remédio no posto.
o básico, e ele quer entrega. Então, a discussão que eu faço quando a gente está conversando com os amigos, discutindo política, é o seguinte: quem fez mais por Campo Grande enquanto presidente da República? Quem fez mais obras? Quem mandou mais emenda, recurso? Que é isso que diferencia. Porque se a gente for por eu gosto de A e de B porque é direita, porque é esquerda, é uma discussão sem fim. Eu acho que a melhor comparação, qual que é? É igual comparar futebol, comparar Fórmula 1. Quem teve mais vitórias? Quem? Você tá entendendo? Quem fez mais gol? Quem que fez mais gol na política? É quem fez mais quilômetros de asfalto, é quem fez mais escolas, quem fez... É isso que importa para a vida da gente, porque o político tá lá, pago com dinheiro público, a gente dá a oportunidade de nos representar e tem que ter essa reciprocidade, Sim. que é a palavra mais falada agora, né, depois desse tarifaço do Trump. Tem que ter essa reciprocidade. Ô, Neudo, aí você foi pro PDT... Você é brisolista? Eu admiro muito o Brizola. Eu fui pro PDT em 2024 devido a um convite que eu tive do presidente Cadu, que hoje é presidente estadual, após a saída do deputado Dagoberto, o diretório nacional nomeou um novo presidente, interventor, né? Que foi o Cadu. Interino, né? Veio com uma intervenção, mas já é presidente de fato, né? De 2022 para cá. E em 2024 eu recebi esse convite, né? Eu trabalhei em assessoria parlamentar na Assembleia no ano de 2019 a 21, né? 22 trabalhei em algumas campanhas, coordenação e tal. E aí tive a oportunidade em 23 ser convidado para trabalhar no governo do estado. Isso é público, está nas minhas redes sociais. E quando foi em começo de 2024 que eu recebo esse convite de alguns partidos e eu decido filiar no PDT, por quê? Porque eu queria um compromisso do partido que nós iríamos apoiar ou lançar um candidato a prefeito ou prefeita ou apoiar um prefeito ou uma prefeita que realmente que eu teria condições de caminhar junto na campanha. E aí convidamos alguns amigos e o próprio Marquinhos Strade, né, que a gente entrou em contato, eu tive a oportunidade de fazer o convite, de assinar a fichinha dele no PDT. Ele tá no PDT? Tá no PDT, desde março de 2024. Olha só. E aí, por que o PDT? Por esse motivo, por causa da questão local, da eleição de Campo Grande, né, eu saí do PP, já te dá um indicativo por quê, né? Saí do PP e vim pro PDT, por quê? Porque não dava mesmo, eu não tinha condições de apoiar a reeleição da prefeita, que acabou se reelegendo na eleição, e o PDT pela sua história. Você acha que ela está repetindo o mesmo erro do Bernal, que era do PP? Eu não sei, ou é uma sina, ou é uma Você acha praga. Que é uma maldição do PP? Uma maldição. Mas eu acho que não é o partido, viu, Mesa? Partido tem pessoas boas e ruins em todos os partidos. Eu escolhi o PDT pela sua história. É um partido que, na grande maioria dos seus quadros, são pessoas com uma vida pregressa, com trabalho. O Brizola foi um dos grandes estadistas. O cara que conseguiu ser governador de 2 estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Foi um cara essencial para a democracia. Mas ele brigava muito com o Lula. Tinha uma divergência com o Lula. Tinha muito. Mas, assim, na convergência, era em favor da redemocratização, né? Ele criou o PDT em 1980 e o Lula o PT, né? E quando chegou na eleição de 89, o Lula foi pro segundo turno com o Collor e ele não foi. Ele ficou em terceiro lugar. E logo, pouca diferença, né? 200 mil votos. E logo lá na frente ele foi vice do Lula, né? Em 98. Então, assim, porque o que acontece? A esquerda sempre teve essa questão, né? O PT é hegemônico e não deixa nenhum outro partido surgir como alternativa. Eu vejo... Tanto é que depois saiu o PSOL do PT, saiu o Rede, né? Então, assim, mas o Brizola soube, né, fazer uma trajetória sensacional. Na educação, o Brizola fazia as brizoletas, né? Que era aquela... Ele falava uma coisa que... Eu vim do meu Rio Grande do Sul, quando ele chegou no Rio de Janeiro, falou, no meu Rio Grande do Sul eu nunca vi um bezerro desgarrado, abandonado na beira da estrada. E eu tô vendo criança na rua aqui. Eu nunca vi um cavalo lá no Rio Grande sem ferradura e eu tô vendo criança descalça.
uniforme que chute para essas crianças e escola de tempo integral. Você vê aquele sambódromo, é carnaval, fevereiro, março, e o resto do ano todo é escola. Você tem salas de aula ali. Então, é isso que me deu, sabe, assim, acendeu essa vontade. Não é um partido que vale a pena, que tem uma escola de formação, a escola Leonel Brizola, igual tem no MDB Ulisses Guimarães, né? E aí nós entramos no PDT, convidamos os amigos, aí eu saí do governo do estado, porque o governo do estado tinha um candidato à prefeitura de Campo Grande, e nós decidimos lá na convenção caminhar com a Rose. Entendi. E nós somos com a Rose no primeiro turno. O Marquinhos foi o vereador mais votado. Esse retorno do Marquinhos para a política, para ele foi essencial, porque em 2022 aconteceu o que aconteceu. Tá, vamos... E você vê, não, só para finalizar, você vê o que aconteceu em 22. Em agosto de 24, a juíza de primeira instância arquiva sumariamente todas as denúncias, os inquéritos que não que foram processo. a delegada foi promovida. Pois é. A investigação não terminou, né? E eu falo que é isso. Cara, a gente pode ter divergências, a gente disputa a eleição, mas eu acho que não cabe mais, no século XXI, em 2025, a gente assassinar a reputação alheia a pressuposto de ganhar uma eleição. E ele consolidou, porque se a justiça... Foi covardia, né, o que fizeram com ele. Se a justiça o absolveu, uma juiz, uma mulher, o absolveu por não ter provas, e o povo, nas urnas... A delegada do caso foi promovida depois. Eu não posso nem entrar muito nesse mérito, porque o que eu falar aqui, eu vou ter que ter o ônus da prova para... Mas é o que tá na mídia, Mas né? o que foi público e notório foi tá isso. Você viu uma força-tarefa da polícia para resolver um caso na boca da eleição, né? Um homem que até hoje, o Marquinhos tem todas as suas certidões negativas. Me mostra um ex-prefeito e um ex-governador que tem certidão negativa no Tribunal de Contas, no Ministério Público, em todas as esferas. Prefeito, 5 anos de mandato, doutor. É raro você achar um prefeito ficha limpa. Então, o povo e a justiça diz que o Marquinhos, porque o povo nas urnas, 8.600 e pouquinho, reconduziu ele ao cenário político mais votado. E no segundo turno a gente continuou com a Rose. Perdemos a eleição? Perdemos. Só que Perdeu por 10 mil e uns quebrados. Só que às vezes, amigo, é melhor perder estando do lado certo da história do que ganhar do lado errado. Porque hoje eu ando por Campo Grande, você vê a situação que tá Campo Grande, conversa com as pessoas na classe política, eu não acho um apoiador da Adriane, você acredita? Rapaz, eu acho que eu ganhei do lado errado. Porque o que acontece? Ficou uma discussão de direita e esquerda naquela eleição, que não era essa discussão, a discussão teria que ser gestão. Se viu uma gestão ruim, mas estava melhorando. 100 dias antes da eleição começa a recapear, para maquiar a cidade, né? E você vê que a população, 1/3 não foi votar. Foi a maior abstenção da história. Nem na pandemia teve uma abstenção daquela. Eu tava puto com isso, né? E aí vira o ano a cidade cheia de buraco, mato alto. O Marquinhos hoje é oposição na Câmara e eu tô lá junto como assessor. A gente tem uma oposição que enche o mob. Tá, mas uma oposição pequena e a cidade tá do jeito que tá. E você vê a avaliação da prefeita hoje, isso é uma pesquisa. E você viu a avaliação dos vereadores. O Marquinhos é o segundo melhor vereador. Por quê? Tá na oposição. Vamos começar agora de polêmica. Marquinhos. Polêmica. Marquinhos já foi vereador, já foi deputado, depois prefeito. E aí ele se lançou ao governo. Você não acha que foi um tiro no pé ele ter saído do governador? Olha... Ele tava bem, porque aí teve a questão do... Foi nessa época que teve o Contar, que o Bolsonaro falou... Foi, 2022. Por conta de quem? Da Soraya, né? Aquela eleição teve 8 candidatos ao governo. 6 fortes, né? Foi Contar, Riedel, André, Rose, Marquinhos, Gisele Marques, o menino Adonis do PSOL e o indígena lá de Dourados. Vai diminuir o serviço e aumentar o salário. Eu lembro. E aí aquela eleição é o seguinte... Quase que eu votei nele. Os caras estão dando risada. Rapaz, vocês estão rindo, né? Aquela eleição foi o seguinte, eu entendo a decisão que o Marquinhos teve naquela eleição, porque em março você tinha pesquisa,
com o André com 28%, 25%, e ele em segundo ali com 21%, 22%. Tinha pesquisa que ele empatava com o André. E a rejeição do André 30%, a rejeição dele 10%. E aí você tinha Roso com 15%, 16%, 17%. E você tinha o candidato do governo em março com 3%, o Riedel. Aham. Você tinha um Contar com 5%, 6%, 7%. E aí ele tinha que renunciar em março. E esse negócio de renúncia é muito sério, porque você renuncia em março, a eleição em outubro, é praticamente 6 meses sem mandato. Você acha certo, cara? Porque, por exemplo, o vereador não precisa renunciar. Mas tem que renunciar porque é o seguinte, você vai sair de um cargo executivo de prefeito para governo, você tem que renunciar porque você... Acho que tem conflito de interesse. É porque você... a ideia é não ter abuso de poder. Aham. Porque você pode usar a máquina para conquistar outra máquina, né? Então, do legislativo para o executivo não precisa renunciar. Agora, do executivo para qualquer outro cargo, só exceto na reeleição, né? Sim. Na reeleição, sim. Então, eu achei... se ele me perguntasse na época, o que você acha? Eu ia falar, não, fica os 8 anos, igual o próprio irmão Nelsinho ficou e foi um bom prefeito, né? Mas você tem um grupo político, você não toma decisão sozinha. Sim. Ele consultou o grupo político dele e ele era um prefeito popular. Foi um prefeito reeleito no primeiro turno, né? Com apoio, inclusive, do PSDB. Então, ele tomou uma decisão que hoje, para nós, parece errada. Quando chegou perto da convenção, teve todas aquelas denúncias, né? E isso fragilizou a disputa. Você tinha a máquina do governo, você tinha um ex-governador e você teve o Bolsonaro brigando com a Soraya 3 dias antes da eleição. A Soraya infernizando o Bolsonaro. Se a Soraya não tivesse infernizado o Bolsonaro, cara, ele não tinha falado aquilo. E aí era uma coisa pessoal, você percebia que não era uma coisa só política. E aí o seguinte, e aí definiu a eleição, mudou tudo, porque aí você tinha pesquisa da Globo, vários outros institutos pesquisa, 3 dias antes da eleição, botando o André com 31%, em segundo colocado, empatado Riedel, Rose, Marquinhos e Contar. Na sexta-feira, quinta, sexta-feira, já depois do debate. Só que aí chegou sábado para domingo ali, o Contar explorou muito aquele áudio, aquele vídeo do Bolsonaro, e aí os indecisos ou aquele que era direita foi pro voto útil, tanto que o Bolsonaro teve 52,5% no primeiro turno, o Riedel foi tão voto útil que o Contar teve 26,5%, o Riedel 26%, 52,5%, cravados os votos do Bolsonaro no primeiro turno aqui, o Lula com 30 e poucos % no primeiro turno. Então, assim, saiu de uma eleição difícil, né? Porque ele saiu ali em sexto colocado, com 8% e pouco. Mas uma coisa que eu analisei naquela eleição, o Marquinhos só perdeu pro André e pro Contar em Campo Grande. Ele ficou em terceiro, ganhou da Rose e do Riedel com tudo aquilo. Então eu vi ali que o potencial, porque o Marquinhos sempre foi uma pessoa próxima do povo. Sim. É aquele cara que tá no aniversário, que tá no futebol. Eu lembro ele tinha um programa bem legal que levava o bolo pras pessoas. Rádio, televisão. E o Marquinhos até hoje, tá? Se você for lá na Câmara de Campo Grande, na rua, né? Fila pra acessar o gabinete. Tem gabinete lá que passa um mês, não vai ninguém. Sim. E ele tanto vem no gabinete... Antigamente tinha gente que deixava o gabinete fechado, não sei se hoje ainda tem. Então, é um cara que eu admiro, respeito muito, tem um privilégio de estar perto, vai fazer 61 anos agora, fim do mês. Mas não é isso que eu quero perguntar, não. Eu quero saber de duas coisas. Fale. O Marquinhos, na pandemia, ele foi muito criticado, porque ele deu uma declaração que não, a economia depois a gente vê, a gente imprime dinheiro. Segunda coisa, o centro de Campo Grande, o povo reclama, fala que o centro ficou muito ruim depois que ele fez o Reviva Centro. Olha, eu vou te dizer pra você. A crítica construtiva, ela é sempre boa. Vamos falar de pandemia. Pandemia era uma situação atípica, que nem o presidente Ninguém estava preparado. O presidente da República, na época, não sabia o que era, não sabia como tratar e demitiu de imediato, no auge da pandemia, no começo, o ministro da Saúde. Né? Porque você tinha várias opiniões e era uma doença desconhecida. Então é o seguinte, o Marquinhos, naquela época, eu achei correto. Né? Ele fez o lockdown, mas ele fez um lockdown híbrido. Ele não fechou tudo. Né? Sobre o Reviva Centro, eu, na época, porque eu sei... Analisando, cara, hoje as coisas estão digital. Você teve um esvaziamento do centro ao longo dos anos para shopping, e do shopping hoje tá
Nas redes sociais. Tá no Shopee, no AliExpress. Evasão, né? Evasão de então, compras. a 14, eu achei, na época, foi um investimento alto. Mudou a rotina, óbvio que muda, porque você tira uma faixa, né? Mas ali, você falar pra mim, os comerciantes falam que quebrou o centro. Mas não quebrou por causa de uma rua reformada e nada. Quebrou porque era o caminho natural. Porque se você analisar hoje, muitas lojas... Grandes lojas, Casas Bahia, Magazine Luiza, não vou fazer propaganda aqui agora, né? Âncoras, mas né? assim, patrocina nós, grandes né? lojas, pequenas lojas, estão nos bairros mesmo. Sim. Porque é o seguinte, o trabalhador... Não, e o retorno, eu tava estudando isso, o retorno das pessoas pro shopping. Porque o shopping você tem tudo, você come, você compra, você faz tudo. Pensa comigo, você é um trabalhador, você ganha um salário mínimo, você tem que pegar um ônibus, esse transporte coletivo péssimo de Campo Grande. Você sai da Moreninha pra ir pro centro, 1h30 de ônibus. E aí, no começo do dia, aí no fim do dia, a mesma coisa. Pra que eu preciso ter todo esse transtorno se esse trabalhador pode trabalhar no seu bairro? Sim. Por isso que eu sou a favor das cidades inteligentes, você construir no centro, ocupar os espaços. Por exemplo, Campo Grande, ela é muito espaçada. Aí o cara lança um loteamento lá no fim do mundo, depois o cara tem que brigar por asfalto, por posto de saúde, por escola. Porque aí eu tenho que levar infraestrutura, eu tenho que levar educação. É burrice isso. Por que não faz programas de moradia mais centrais, perto de onde já tem as coisas, já tem estrutura, né? Hoje o centro de Campo Grande, com essa ideia... O centro não é vertical, ele deveria ser vertical. Mas você tem uma discussão muito séria ali em relação a prédios históricos, patrimônio histórico, que não pode derrubar e coisa e tal. Campo Grande que falta, é planejamento urbano. O que você tinha nos tempos áureos... né? Você projetar Campo Grande para 20, 30 anos para frente, quando o André foi lá e abriu aquela via parque ali para ir lá pro Soter, na Mato Grosso, ele não tava pensando em 2002, ele tava pensando em 2025. Uhum. Porque você imagina Campo Grande hoje, com 600 mil carros, sem essas avenidas largas, arteriais interligando, Via Morena, Interlagos, Duque de Caxias. Então, assim, para dar esse escoamento. E mesmo assim, você vê que o trânsito está começando a ficar ruim, né? Então, assim, cara, para finalizar, a pandemia, eu acho que o Marquinhos foi um bom prefeito. Esse negócio de, que comércio quebrou por causa... Quebrou no Brasil e no mundo, né? E a questão de imprimir dinheiro na economia ver depois, cara, ali você tá gestor de uma cidade, monte de gente internada, morrendo, empresários, né, como você falou, fechando empresa, mas você teve auxílio emergencial. Sabe por que você sabe por que o Brasil não virou uma Venezuela? Que tem muita gente que fala que o Brasil vai virar Venezuela? Porque tinha Estado mesmo. Uhum. O Estado pagou auxílio, o Estado liberou crédito para as empresas, o Estado deu dinheiro para músicos. Porque se fosse um Estado mínimo, aí nós estávamos quebrados. Porque o negócio de imprimir dinheiro, para finalizar, é o seguinte, você pode ter uma enorme empresa, só que você tem limite para contrair empréstimo. O Estado não tem. Tem, mas ele imprime dinheiro e aí vai ter inflação depois. Sim. Só que o Estado tem poder de endividamento. E aí, você injeta a economia, tanto que você vê que o Brasil teve um PIB negativo ali 2020, 2021, só que hoje, 2023, 2024, 2025, pós-pandemia, o Brasil está crescendo acima de 3%, nós estamos em quase praticamente pleno emprego, 5,8% de desemprego, nós estamos com a inflação a 5%. Uhum. Se você vê o último ano ali, o penúltimo ano e o último ano do Bolsonaro, você estava em inflação a 10%. Você estava com o desemprego a 10%, 11%. Mas por quê? Porque você teve o Estado, né? O Bolsonaro errou de brincar com a pandemia, o Bolsonaro errou de não ter dado autonomia naquela época, naquela hora ali pro Mandetta. Ele não é médico. Que formação que ele tem? Ele tinha que ter ficado isolado e deixado a equipe, que foi o que a Zambuja fez. Mas você sabe o que o Bolsonaro fazia? Ele ia lá e falava, toma cloroquina e tal, mas ele liberava depois, vou comprar... Ele tinha um discurso, certo, pra lacrar, não sei, mas ele tentava fazer alguma coisa, mas, tipo assim, não houve coerência. E depois ele brigou com o próprio Mandetta, igual você falou. Não, e outro seguinte, o gestor, o que ele tinha que ter feito? Igual o Geraldo Rezende aqui, você lembra? Ele ia, chorava. Olha bem, o Reinaldo não é médico. O
que ele fez? Deixa o Geraldo tocar. E o Geraldo foi o melhor secretário de saúde na pandemia no Brasil. Chorava, igual você falou. O Geraldo é um cara, um deputado federal desde 1900 Foi secretário de saúde do Zeca. Do Zeca, secretário. Então, assim, agora voltando aqui, falando nesse assunto. Como é que tá a saúde de Campo Grande hoje? Como é que tá a saúde de Mato Grosso do Sul hoje? Né? Como é que tá a questão de infraestrutura? Eu vi hoje uma notícia aí que o governo vai dar um contingenciamento de 25%. Mas não estava no superávit? Eu nunca vi alguém fazer corte num teor de 25% tanto superávit. O Estado está em déficit mesmo. A prefeitura não está pagando fornecedores. Essa que é a realidade. O governo do Estado tem uma alta aprovação porque não tem a oposição na Assembleia e até ontem não tinha candidato competitivo para empurrar a eleição para o segundo turno. Porque eu acho que depois dessa manifestação de ontem, eu acho que em 2026 nós vamos ter segundo turno. Lembrando que hoje é 4 de agosto. Porque às vezes pode demorar um pouco a pesquisa saiu pesquisa hoje da IPEMS, né? 4 de agosto. 4 de agosto. E a pesquisa da IPEMS que saiu hoje consolida a reeleição do Riedel no primeiro turno, só que tá muito cedo, né? Então eu acho que a política vai se desenhar, tanto o nosso partido como os outros partidos vão se decidir mais perto das convenções de 26. Maravilha. Agora eu quero falar alguns nomes e você vai falando o que vier na sua cabeça. Se quiser elogiar, se você quiser falar mal, fique tranquilo. Vamos falar dos trades. Falamos do Marquinhos, agora Nelsinho Trade. Senador, já foi prefeito. Acho que na época foi um bom prefeito. Ele foi vereador. Nelsinho Trade, eu na minha opinião pessoal, aí independente de partido político, se tem de mais divergência ou convergência com ele, eu acho que o Nelsinho é um cara que tem uma carreira invejável. Porque ele foi vereador em 92, vereador em 96, reeleito, presidente da Câmara 2000 a 2002, presidente da Câmara, deputado estadual eleito, prefeito de Campo Grande 2005 a 2012, um bom prefeito. Aí ele perdeu a eleição em 14 para o governo. E como a política tem a capacidade de ressuscitar as pessoas, né? Porque ele ficou em terceiro lugar. Em 2018, ele foi eleito senador o mais votado do estado. E é um senador atuante. Eu vou em alguns municípios do interior, as pessoas falam, o Nelsinho mandou tanto aqui, mandou recurso, atende todo mundo. E eu, como pessoa, sempre tivemos uma boa relação. É um cara, hoje, se for analisar, um cara de centro-direita, né? E você sabe que ele tinha o ômega preto. O André tinha o ninho vermelho e o Nelsinho tinha um ômega preto CD, daqueles antiguinhos que ele andava por Campo Grande. Então, o Nelson é um cara, assim, que eu vou falar pra você. De 0 a 10, eu dou uma nota pra ele de 9. Eu acho que ele é um bom senador, é um candidato para as eleições de 26 competitivo, se você analisar pesquisas internas e até as divulgadas aí, ele briga com força para a segunda vaga, e eu desejo para ele boa sorte. Eu admirei também, algumas pessoas criticaram essa ida para os Estados Unidos, eu achei correto, porque nós não podemos torcer para o quanto pior, melhor. Sim. Você pode não gostar do governo Lula, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas eu não acho que nós, para ter uma vantagem política, eu não posso quebrar o agro, eu não posso quebrar o Mato Grosso Sul, fazer lobby para vir uma tarifa para o país a qual eu faço parte, a qual eu tenho uma... Então, assim, a Tereza, o Nelsinho, o Jacques Wagner, o astronauta Pontes, lá de São Paulo, né? Pontes, senador Pontes. Então foi a bancada lá da Comissão de Relações Exteriores. E aí a turma falou, Mato Grosso Sul, não é que... acalhou de ser 2 senadores daqui, né? O Nelsinho e a Tereza. Mato Grosso do Sul tá sempre na vanguarda, né? Então eu admiro. Abraço pro Nelson Trade Filho. Fábio Trade, já foi presidente da OAB, né? Fábio Trade, esse é o cara. É um exemplo de pessoa, de um cara família, foi presidente da OAB, foi deputado federal eleito em 2010, ficou de suplente em 14, aí o Marum virou ministro, ele virou deputado federal, na reeleição de 18 ele reelegeu, o terceiro, se eu não me engano, mais votado do estado, segundo ou terceiro, tem que olhar,
E aí, 2019 a 22, né? Foi o último mandato dele e não conseguiu, infelizmente, se reeleger. Foi um dos parlamentares que, junto com os advogados do Prerrogativa, foi ao Supremo dizer que o Moro era parcial, com aquela vaza-jato lá, que intercedeu pela soltura do ex-presidente Lula, na época, hoje presidente. Em 22 não se reelegeu porque ele fez uma votação, ele foi o sétimo mais votado de todos os candidatos, só que o PSD não fez o quociente eleitoral e aí ele não entrou. E hoje tá aí advogando, ele é, se eu não me engano, auditor, né, da Embratur, do governo federal, lá do Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur, e advogado criminalista, tá entre os 5 melhores advogados desse estado, né, e dizia que não queria vir pra política, hoje tá aí, né, bombando nas redes sociais, é um dos políticos hoje que mais tem visualizações nas redes sociais. Sim. Ele deu agora essa guinada para a esquerda, né, que ele sempre foi centro-esquerda, e todos eles tiveram um pai, né, que foi um grande político como exemplo, e o Fábio Tradi hoje está aí, possivelmente candidato a governador ou a deputado federal, cortejado pelo PT, né, por outros partidos. A gente tá podendo escolher, né, pra onde ele vai, né? Pelo que eu vi nas redes sociais, ele pode filiar ainda esse ano ao PT, lá com Lula, e ser candidato a governador. E vai engrandecer o debate, independente de resultado eleitoral. O Fábio é um orgulho para Mato Grosso do Sul, é um homem ficha limpa, preparadíssimo, e vai ser difícil debater com o Fábio Tradi, viu? Adriane Lopes, ela nunca tinha sido nada na política, né? De repente foi vice do Marquinhos. E agora como é que tá? O que eu me lembro da época, porque eu fui candidato a vereador naquela eleição, foi o seguinte. O único deputado estadual que apoiou o Marquinhos naquela eleição de 16, que todo o grupo político, a maioria estavam com a Rose, que era candidata do governo em 16. E o Marquinhos tinha um aliado para a prefeitura de... Além dele, que era deputado estadual, ele tinha um outro, que era o Lídio, né? E o Lídio, o Marquinhos era PSD, o Lídio PEN, que agora é Patriota, é PRD, né? Que virou Patriota, juntou com o PTB, agora é PRD, do Delcídio. Rapaz, eu não consigo acompanhar essas fusões. Aí, o que eu me lembro foi isso. E aí o PEN, na época, indicou ela para ser vice do Marquinhos. E ela nunca tinha era pastora, né? Nunca tinha contracenado na política, advogada de formação, tal, esposa de deputado. E era desconhecida da política. E foi eleita vice-prefeita, depois reeleita vice-prefeita, e com a renúncia do Marquinhos ela virou prefeita de Campo Grande, né? E, olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, ela teve uma grande oportunidade de ser prefeita de uma capital igual Campo Grande. Ela fez uma gestão que eu posso te dizer... regular ali como interina, como prefeita, né, 2022 a 24, melhorou um pouquinho em 24, né, porque era candidata, mas, cara, 2025 temos que falar, real, essa gestão tá ruim, né, eu vi pesquisa hoje aí se acredita ou não acredita no Instituto Pesquisa, outra história, mas eu vi aí que 70 e poucos % de quem votou nela não votaria de novo. Então, assim, aí você vê buraco na rua, você vê mato, não faz a zeladoria. Falta remédio, não paga fornecedor. E hoje começou a chover, hein? Começou a chover, né? Então, assim, e a questão não é a chuva, porque esses tempos ela deu culpa pra chuva. A questão é gestão. Tem que ouvir os experientes. Pô, tenha humildade. Chama os ex-prefeitos, conversa. Vê que uma pasta não tá indo certo, troca. Entendeu? Mas Campo Grande hoje, infelizmente, e olha bem, temos que lembrar, a Adriane reelegeu a prefeitura, foi pro segundo turno com o apoio do PP, Tereza e companhia, mas ela ganhou numa eleição apertada no segundo turno porque ela teve apoio do governador. Então, e ele tem responsabilidade com esse apoio, porque avalizou a candidatura. Então, eu peço aqui, já que tá gravado, né, o governador do estado ajuda Campo Grande. Né? Agora não quer mais, não vejo mais foto com a Adriane, né? Chama a Adriane lá e
época mesmo. Que Quando a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai. Todo mundo quer ser o pai. Mas se for feia, ninguém quer. Chama a prefeita lá e não é sobre partido, não é sobre ideologia, não é porque nós estamos na oposição, não é isso. É sobre Campo Grande. Pô, eu moro em Campo Grande e ele também mora. Agora parece que eu acho que só deve estar andando dentro do Parque dos Poderes, que lá não tem buraco, né? Então é o seguinte, e época que nós tínhamos governo do estado... Ele não estava nos Estados Unidos? Agora diz que eu ouvi dizer aqui pela imprensa, tá na Ásia. Você tinha governadores que ajudava Campo Grande, você tinha infraestrutura, na época do Nelsinho com o André, né? Até o próprio Reinaldo, quando o Marquinhos ganhou da Rose, se você puxar pelo Google aí, você vai ver que no primeiro mês de gestão eram adversários, primeiro e segundo turno. O governo do estado, Reinaldo, governador, e Marcos Marcelo Trade, prefeito, sentaram, fizeram uma parceria administrativa, que o Bernal deixou a cidade toda esburacada e taparam os buracos. Quem tapou os buracos de Campo Grande foi a GESUL, do governo do estado. Agora você não vê investimento de infraestrutura em Campo Grande. Me mostra uma obra estruturante do governo do estado em Campo Grande. Não, e o governo federal? Cadê as obras? Vamos chegar lá. Você tem que ter projetos, tem que ir atrás. Vamos chegar lá. Governo federal, Mesa, quando o Bolsonaro deixou o governo, e a Adriane é prefeita, se você convidar ela aqui, você pode perguntar para ela. Adriane, quantas obras tinha parada em Campo Grande do governo federal? Aqueles pontos de ônibus ali da Guinterrans, aqueles terminais ali, CEINF, unidade de saúde, tudo parada no governo Lula, no PAC Seleções das Cidades, foi repactuado todas as obras paradas, é um PAC de 1 trilhão e 700 bilhões, 200 mil obras paradas no país, e estão sendo encaminhada, porque você acha que a prefeita está terminando a Nesso Gás, o que desmoronou, com dinheiro de quem? Governo federal. Com contrapartida da prefeitura, mas é governo federal. As unidades de saúde, CEINF, que ela já entregou, que vai entregar, governo federal. Então, o governo federal mandou, Mesa. Agora, em dezembro, 14 ambulância nova, que estava discussão até esses dias que elas estavam paradas então, pagando aluguel. O Landmark falou na Câmara lá que estava tudo parado, que não tinha como fazer o seguro, que não sei e eu vejo que a prefeita, por mais que ela é de direita, ela tem que, igual todo mundo fala que o Lula tem que ligar pro Trump, a Adriane tem que ligar pro presidente Lula, pra sua assessoria, dizer, olha, me recebe, eu tenho certeza que ele vai receber, e levar todas as demandas de Campo Grande, né? Do jeito que ela vai no governo do estado. E esses dias eu vi ela numa agenda com a Simone, né? Que é a ministra do Planejamento e Orçamento. Então, assim, acabou a eleição. O que nos une é maior do que nos separa, é Campo Grande. Uhum. O nosso vereador está na oposição na Câmara, mas não, você pode analisar, não é uma oposição de baixo nível, de alto nível, aqui tá o erro, aqui tem como acertar, indicando o caminho. Então, e ela tem uma base consolidada na Câmara. Pra você ter uma ideia, a oposição não consegue aprovar requerimento de informação. Então, ela tem uma base consolidada. Então, é o seguinte, eu torço para que melhore. Tá uma gestão ruim. Você quer uma avaliação? Tá uma gestão ruim. Né? Torço para que chegue a regular até o fim do ano. Não dá mais. Eu já, esses dias, gastei agora com a suspensão do carro. Então, assim, tá ruim. Eu já arrebentei meu pneu também. O governo do estado, você vai chegar no governo do estado? Antes disso, eu quero que você me fale. Nosso tempo já tá indo, cara. Pô, a conversa tá boa, não tá boa? Vocês estão gostando? Eles que dão avaliação lá. Ó, eu quero saber da morena mais bonita do Mato Grosso do Sul. Há quem diga, eu não posso afirmar, mas há quem diga que esse apelido se deve à nossa candidata à prefeitura 2024, a Rose Modesto. Na verdade, quem deu esse apelido foi o Gilmar Olarte, né? Mas aquilo foi uma brincadeira, sim. Aquilo não foi nada... Um elogio, foi né? um elogio, e ela não é só bonita, ela é preparadíssima, uma mulher humana, né, de uma família humilde, sim. Vieram lá de Culturama, tudo que tem é conquistado. Moraram no Paraty, o irmão Rinaldo, do meu amigo. Que é pastor da igreja Nosso Senhor do Jesus Cristo. Que é irmão dela. Ela tem o Rinaldo, Rinaldo, Rose, Regi, eu acho que é Rony. O Rony que é o pastor, né? Então, assim, a Rose, cara, minha amiga de mais de uma década, e eu tenho muito respeito, porque a Rose, ela tem a votação. Você vê que nós estávamos... O único partido que apoiou ela em 24 foi o PDT. Era União Brasil e PDT.
Né? No segundo turno? No primeiro turno já. Aham. O único partido, a coligação Sério? era União e PDT. Cara, então ela foi muito bem, porque Muito ela bem. foi contra todos Contra tudo e todos. e Você só tinha com um uma faquinha na mão. você tinha um candidato da máquina do governo do estado com 9 partidos, apoio do Bolsonaro, apoio do André, apoio do Reinaldo, do governador, 9 partidos, 250 candidatos a vereador, nós tínhamos 60. A prefeita, a reeleição, tinha 2 partidos só também, PP e Avante. Isso é a prova que não é quantidade de partido. Você não é conquistar partido e nem caciques políticos, é conquistar o povo. E a Rose, eu caminhei com ela, fui candidata a vereador na eleição de 24. A Rose tem um carinho... Ela foi em reunião com você? Foi, no meu lançamento e no encerramento ela foi. Ela tem um carinho de Campo Grande enorme, uma rejeição baixíssima. Sabe por quê? Que aí eu vou te dizer, E o Marquinhos apoiou. Ela foi a candidata do Marquinhos no primeiro e no segundo turno. O Marquinhos não foi para Paris no segundo turno, ele teve posição e apoio. A Rose e o Marquinhos têm uma coisa em comum. Eles gostam das pessoas. Eles estão nos bairros. O problema de muito candidato e muito político aqui do Mato Grosso do Sul, que só aparece em 45 dias. A Rose e o Marquinhos estão nos bairros. Nesse exato momento, você pode ter certeza que eles estão no bairro, tomando um café, abraçando as pessoas, o celular é o mesmo, responde, atende. De 4 em 4 anos, eles aparecem 45 dias. Tem alguns... Tem alguns que são assim. Por isso, Mesa, que tem dificuldade de disputar. Por que você acha, aqui em Campo Grande, vamos abrir o jogo, por que você acha que tem que explicar como é que o PSDB não tem voto em Campo Grande? Mas quem que tem do PSDB que eu saiba era a própria Rose, que era do Mas PSDB. se você analisar, a única vez que o PSDB disputou o segundo turno de 30 e poucos anos aí de PSDB, que o PSDB foi pro segundo turno em Campo Grande, foi com a Rose. O Reinaldo em 2012 não foi. Em 2016 a Rose foi. Em 2020 o PSDB apoiou o Marquinhos. Em 2024 o PSDB lançou o candidato, não foi pro segundo turno. E a Rose com a União e o PDT foi. Por quê? Porque é isso que eu estou te falando. Para você ter Campo Grande na capital, você tem que ter trabalho prestado. A Rose tem um projeto social lá no Paraty que chama Tocando em Frente. Conheço. Ela, desde o primeiro ano de mandato de vereador, ela tem um projeto, as crianças têm aula de balé, de violão, fantástico. Não tem R$1 dinheiro público, tá? Não tem. É amigos da Rose, empresários e tal, que financiam. E não para o projeto, tá? Fora do período eleitoral, ele continua. Então, por isso ela tem minha admiração. Independente que ela é do União Brasil, eu sou do PDT, ela é minha amiga. Agora, esses dias, teve um show do Roupa Nova aqui em Campo Grande. E uma... Você tá... uma senadora... Você tá maldoso, hein? Uma senadora pediu a palavra e foi vaiada. O que você me fala da Soraya Tronic? Ela enterrou a carreira dela? Olha, Mesa, eu não votei nela, né? Eu vejo que as pessoas... Aí eu também, você gosta de pimenta, eu vou apimentar. Eu vejo que quem mais tem raiva, rejeição, que vai a Soraya, é quem votou nela, Mesa. Porque eu não fui traído. Sim. Eu não votei nela em 2018. Meus votos são públicos. Em 2018 eu votei no Moca e no Arfuche. Eu não votei na Soraya. Quem votou nela foi a direita. Sem a conhecer, porque era 177, que aí eu vejo que as pessoas têm que parar de votar em zebra. Em partido indicado por alguém. Uhum. Ele tem que votar no candidato e estudar a história do candidato. Mas ela ganhou, é senadora, e eu vou dizer pra você, eu não a conhecia. Passei a conhecer recentemente. Uma mulher educada, é uma senadora atuante. Você vê que tá tendo aquela caravana da castração no Mato Grosso do Sul. Sim. É recurso dela, presente nas comissões. Como senadora, o seu mandato parlamentar, ela é muito ativa, muito competente. Teve a CPI das Bets esses dias, né? Ela é polêmica, né? Ela coloca algumas frases de efeito, candidato padre, e não sei o que, foi não, candidata... Ela foi candidata a presidente, Onça quer dizer, do pra Mato você Grosso. ver Foi candidata a a presidente. importância dela, né? Mas eu acho que a popularidade, não sei ela o que foi aconteceu, ela foi cara. um dos políticos aliado do Bolsonaro que enfrentou o Bolsonaro, como o Dória enfrentou, como o Mandetta enfrentou, como o Moro enfrentou. Não foi só a Soraya. Sim. Joyce Halseman, o falecido Major Olímpio e tal. E quem enfrenta o Bolsonaro e a sua máquina
e vou dizer aqui, de fake news, Milícia digital. o seu gabinete do ódio, cara, difícil manter de pé. Então, assim, eu vejo o seguinte, ela enterrar politicamente, eu já vi gente enterrada politicamente ressuscitar. Então é o seguinte, ela é uma eleição difícil, porque ela não tem apoio hoje nem do Lula nem do Bolsonaro, ela não é a candidata do governo, ao que diz aí que o candidato ano que vem ao Senado do governo é o Reinaldo Azambuja. Então é difícil ela conseguir ter uma densidade eleitoral. Mas é senadora, tem mandato, tem partido, ela é presidente do Podemos, não dá para subestimar. Agora eu quero falar de uma pessoa que eu conheci no curso do Renova BR. Uma moça, uma menina, magrinha, franzina. De repente, ela se torna uma das vereadoras mais votadas e depois deputada federal. O que você acha da Camila Jara, vermelhinha do PT? Olha, a Camila, primeiramente, é uma amiga, né? Eu nunca trabalhei com ela, não votei nela, nunca fui do partido dela, mas tem meu respeito, né? Eu a conheci em 2000 na Câmara, ela assumiu como vereadora em 2021, né? 2021 ela assumiu e conheci ali na Câmara. Depois, em 22, ela foi candidata a federal. E amigos meu, colega de parlamento jovem e tal, trabalham com ela até hoje. E aí estreitou uma relação, passei a conhecer melhor, conquistou o meu respeito. É um fenômeno a Camila. Porque a Camila é filha ali do lado do qual passou, acho que é Nossa Senhora das Graças ali, né? Final ali. Uma jovem de família aí de classe média, neta de assentados, filha de jornalista, professora, petistas da Gema. Seu Jara foi Seu Jara da época do Zeca. Então, o que acontece? E é um fenômeno, viu? Simpática, queridíssima, tem um mandato muito forte nas redes sociais e muito boa de mandato. Você vê aí, acompanha as emendas que ela manda e tal. E é uma forte candidata à reeleição. O Vander dizendo aí que não vai vir à reeleição, ela acho que é hoje a top 1 do PT. E a Camila, ela em Brasília é muito respeitadíssima, tem um trânsito com os ministérios e tal, muito querida lá em Brasília, e eu a desejo muito boa sorte. E agora, pra gente encerrar, Neudo Peters, o que você acha do Neudo e o que o Neudo espera pra política na eleição de 2026? Olha... Pode falar mal também. Fala mal de mim? Eu, graças a Deus, eu tô em paz. Eu acho que o país, que você não perguntou, o Brasil tá indo bem, né? A gente, por mais que tem problemas, mas eu sou um cara que tem esperança, eu acredito que pode melhorar. E eu estou filiado no PDT. Nós estamos agora numa reconstrução do partido, com o nosso presidente estadual Cadu, com o Marquinhos, né, que é da diretoria do partido, e nós vamos reconstruir o partido, organizar para 2026, chapa competitiva para estadual, para federal. Se eu vou ser candidato ou não em 26, depende do meu grupo político, do partido, mas eu vou estar nas eleições de 2026, nem que seja como cabo eleitoral. E eu, graças a Deus, eu tenho credibilidade, ficha limpa, paz comigo, acredito que o Mato Grosso do Sul pode ser melhor, mais justo, né? Nós vamos, ano que vem, decidir qual vai ser o nosso candidato a governador, senador, 2 vagas. Você acha que o Lula se reelege? Hoje o Lula é candidato à reeleição, pelo que eu vejo as pesquisas, já está no segundo turno. Agora tem que ver com quem ele vai disputar, se é com o Caiado, com o Zema, com alguém da família Bolsonaro. Mas se continuar do jeito que tá aí, se o Brasil melhorar um pouquinho mais... Bolsonaro... É inelegível, acredito que vai ser condenado agora. Aí se tá certo, se tá errado, se é injustiça, se é justiça, não cabe a mim dizer. Mas ele vai ser condenado e preso, porque... Eu não sei qual que é a estratégia, mas eu acho que a estratégia deles estão errada, né? Ficar provocando, brigando, difamando e tal, ao invés de segurar a onda. E aí o Lula vai disputar praticamente com a máquina, né? O Lula, sem a máquina, fez 48% no primeiro turno. E eles são bons de eu vou falar pra você, o Lula tem
grande chance de ser reeleger, se tiver saúde, de ser reeleito em 2026. E vai querer fazer uma bancada, viu? Aqui no estado pode ser a Simone ou o Vander, eu não sei, tá para definir lá. E eu, Neldo, eu quero estar do lado certo da história de novo. Eu quero apoiar candidatos e candidatas que eu tenho orgulho de dizer o nome, de ir pra rua pedir voto e que tenha certidão de ficha limpa, né? Porque não tem preço que pague você andar de cabeça erguida e ninguém te chamar de ladrão. Então eu tô à disposição. Quem não me segue nas redes sociais, fala suas redes. @Neldo Peters, NELDOPETRS. E gosto da política, eu acho que a política tem jeito. E sendo candidato ou não sendo candidato, eu quero estar para somar, amo minha cidade, não quero mudar daqui e quero trabalhar para Campo Grande desenvolver, o Mato Grosso do Sul desenvolver, o Brasil desenvolver. Eu sou jovem, né? E estamos aí. Eu sou grato pela oportunidade aqui, já vou agradecer. E estou à disposição para construir um país melhor e com respeito, viu, Mesa? Eu acho que as divergências políticas, ela não pode ir para o campo pessoal. Ela não pode estar acima do bem comum, do coletivo. Eu tomo café com esquerda, direita, centro. E não levo para aquele momento ali o que eu acho ou deixo de achar. Eu acho que as pessoas têm que estar em primeiro lugar. O respeito em primeiro lugar. E a gente não pode criticar ou falar de A ou B sem buscar saber a informação. Eu não posso criticar um presidente da república, um governador, um prefeito, vir aqui sem dados, acusar, palavra de baixo calão. Liberdade de expressão não é precedente para cometer crime. Então agora está sendo essa polêmica aí de regular redes sociais. Eu acho que tem que ter liberdade de expressão, eu acho que todo mundo tem direito de falar, mas com respeito. Porque senão daqui a pouco... não tem mais como fazer política, tá entendendo? Então, ontem teve a manifestação da direita em Campo Grande. Quem era de direita estava lá. Quem não estava, quem é de centro e quem é de esquerda. Sim. Não tem o que falar. Respeito é uma manifestação pacífica, por mais que a defesa que foi feita, fora Lula e fora Moraes, eu não concordo, porque eu acho que o presidente tem que ser trocado na eleição, se ele não cometeu crime de responsabilidade, e o ministro Supremo, se for julgado, ele tem que ser julgado no Senado Federal. Então a manifestação tinha que ser em Brasília, né? A manifestação tinha que ser em Brasília. E outra, vocês querem que seja sabatinado, escolhido novos ministros supremos, ou uma discussão que tem que vir para mesa. Mandato para ministro supremo. Sim. Põe mandato de 8 anos, de 10 anos, de 6 anos, porque, por exemplo, o Alexandre de Moraes tem 50 e poucos anos, né? Ele vai até 75. Esse povo vai ficar nessa gritaria 20 anos com o Alexandre de Moraes? Não. E decisão judicial se cumpre, não se discute. Nos autos você se defende, você se discute e tudo. Agora eu não posso pessoalizar. Eu não posso pegar um ministro supremo como inimigo da nação, né? Eu acho que não é esse o caminho, porque não foi o Lula que nomeou o Moraes, foi o Michel Temer. Sim. E o Michel Temer é de direita, né? Amigo do Bolsonaro. Então é o seguinte, o Bolsonaro teve a oportunidade de escolher ministro supremo. Quem que ele escolheu? Entendeu? Então, assim, ele teve a oportunidade de nomear o Moro. Ele brigou com o Moro, né? Então, assim, nós temos que ter uma coisa, para finalizar, existe 2 tipos de político para mim. Aquele que tem apreço à democracia, que respeita a Constituição, e aquele que não o tem. Inimigo da Constituição, como dizia Ulisses Guimarães, é inimigo da pátria. Esse a gente tem nojo e ódio. Nós temos que ter nossas divergências dentro do campo constitucional. Como dizia o Brizola, ganhou a eleição, governa. Quem perdeu vai para casa, lamba as feridas e se prepara para a próxima. Falei com o Neldo Peters, deixa seu comentário, seu like e até o próximo episódio. Obrigado. Falou.